contexto do estado de saúde do Jair Bolsonaro, né? Porque está emocionalmente abalado, obviamente, continua preso na sede da Superintendência da Polícia Federal. E agora, né, houve um pedido, então, em relação a ele, dizendo que pedindo, né, para que ele tenha uma saída humanitária, ou seja, para que cumpra a prisão domiciliar. Lembrando que o pedido para que a cirurgia fosse feita já foi atendido pelo Supremo Tribunal Federal, deve ocorrer nos próximos dias, mas a defesa garantindo que ele realmente cumpra essa prisão em casa, porque a situação de saúde dele não é nada boa. O que vocês acham desse pedido? Pouco provável, né? Eu acho que o que vai acontecer é a cirurgia vai ser feita, isso aí né, já teve a liberação por parte do Supremo, e seria muito difícil não ter, porque houve a perícia confirmando a necessidade da cirurgia por parte do presidente Jair Bolsonaro, mas após a recuperação do pós-cirúrgico dentro do hospital, acho que ele volta do hospital para a carceragem da Polícia Federal, porque é muito pouco provável que deem a ele o benefício da prisão domiciliar de forma tão rápida depois daquele episódio da tornozeleira, porque ele pegou um ferro de solda e meteu na tornozeleira. E como é que você vai dar o benefício da prisão domiciliar para alguém que fez isso, né? Eu acho que... Eu queria só assim fazer um ponto, exatamente, pode ter sido o fundamento, mano, mas é importante a gente só esclarecer uma coisinha. Como ele está na execução penal, né, vocês acompanharam o que aconteceu com o Collor, né? Então o Collor foi lá, pediu domiciliar, disse que tinha bipolaridade, não poderia ser atendido dentro da unidade que seria destinada a ele. Então, lá na lei de execução penal, a gente tem esse pedido humanitário quando o estabelecimento em que encontra-se o reeducando ou o custodiado não tem elementos para poder dar essa questão médica para ele. Então, o que o ministro Alexandre de Moraes disse para poder negar a domiciliar? Que na Polícia Federal ele pode ser atendido com rapidez e caso haja necessidade de um tratamento que não esteja lá, né, tem quem possa atendê-lo. Então, eu acho que foi ali, né, 2 pesos e realmente 2 medidas, tendo em vista que se mostra, né, muito aparente o fato dele estar realmente debilitado, com soluço. E não estou dizendo que a Polícia Federal não possa atendê-lo, mas imagine o seguinte, a pessoa está com hérnia, com todas as comorbidades que foram ali levantadas, e o Collor, e aqui não estou falando quem é mais e quem é menos doente, longe disso, mas ambos estão, né, ou estariam segundo os laudos periciais colocados, mas o Collor, então, como ele tem questão psicológica, de igual forma ele também poderia ter sido atendido dentro do... Né? Você não quer falar, mas eu falo, é claro, óbvio e ululante que o Bolsonaro tem mais problemas de saúde do que o Collor. É isso. Não, então, é isso que eu tô falando. E aí, a gente vê, mano, e você deixou agora bem registrado expressamente, 2 pesos e 2 medidas. Exatamente. Porque é claro... Tem que para um e não para outro, isso, né? Então, mas um dos cenários que eu entendo também que possa ter havido para poder negar é o fato de anteriormente, não é, ter tido aquele cenário que se busca, enfim, provavelmente ele vai passar procedimento disciplinar, enfim, tanto é que revogou, né, a domiciliar que foi dada anteriormente para ele, ele já começou o cumprimento de pena na sequência. Só que... Basicamente, se não fosse a caixa de ferramenta e o ferro de solda, você acha que poderia rever? Não, eu tô perguntando. Eu acho que a questão humanitária nem é tanto o que ele fez enquanto ele estava numa prisão que não era definitiva, né? Então é como se a gente passasse uma régua e começássemos desde que passa a ser essa pena definitiva. Passando a partir do momento que ela se torna definitiva, a prisão humanitária, ela se dá em alguns cenários, entre eles doença grave, onde a pessoa não pode ser atendida dentro da unidade prisional, o que eu acho que foi certamente o que a defesa pleiteou e que foi por hora negado, lembrando que sempre o pedido pode ser revisto com outros fundamentos. E eu acho, sinceramente, tá? Sinceramente eu acho que a um longo prazo, não tanto assim, ele vai conceder a prisão domiciliar sim, porque me parece que ele está cada vez pior. Eu entendo que é um grande exagero na decisão da não concessão, como você bem colocou, tem o caso do Collor, essa institucionalidade da ex-presidência, é importante deixar bem colocado, e lembrando que estamos analisando um recorte específico dessa situação que se avolumam, na minha visão, ilegalidades desde a condução do processo, a própria concessão da tal medida liminar num suposto inquérito no próprio Supremo, mais uma vez ultrapersonalismo na figura de alguns ministros, uma cautelar para não pode falar, tem que usar tornozeleira, enfim, não era, e depois não é um dos indiciados lá no tal processo e permanece a cautelar, aí depois tem toda aquela questão da tentativa de rompimento. Então acho um enorme
exagero. A gente espera que ele seja concedido em algum momento a prisão domiciliar como colocado. Agora, o Supremo Tribunal Federal tem que sair do holofote, né? Não é papel de juiz. Chega, né, Supremo Tribunal Federal. E tem quem acredita na tese da autocontenção, que o próprio tribunal vai se conter. Eu desacredito totalmente nessa tese. Mas assim, chega, né? Toda hora o Supremo Tribunal Federal fala sobre os assuntos, julga os assuntos. O plano era para acabar com o Supremo Tribunal Federal. Muita gente passa a reconhecer, existe um tal direito aplicado para essas pessoas especificamente e outro para os demais. Então, acho que é hora do Supremo Tribunal Federal dar uns passos para trás e agir dentro da institucionalidade, David. Cíntia. Conforme se falou aqui, eu também não acredito, honestamente. Eu acredito que no final de 2026, depois do resultado das urnas, sim. aí tudo vai indica sair, isso. não é? Aí, tudo bem, olha, o estado dele se agravou. Eu endosso o que os meus colegas aqui falaram. Infelizmente, fosse uma outra situação, fosse um outro contexto, fosse um outro Supremo, eu acredito sinceramente que a gente teria sim essa medida humanitária concedida, porque é realmente um estado de saúde delicado. Agora, a priori, antes da eleição, não acredito. E é verdade também que a solda não ajudou muito, né? Para poder balizar isso. Ficou o símbolo, né? Se não fosse a solda, é provável que ele fizesse a cirurgia e fosse para casa e ficasse em casa. A solda acabou sendo o símbolo que o tribunal precisava. Solda soldou, literalmente. Acho que influenciou sim, embora, como eu disse, é como se tivesse fechado uma porta. A justiça e tem Alzheimer. Aqui não teve, né? Aqui, na verdade, não teve. E aqui falando bem com tecnicidade, sem lados, né? Falando da questão da legalidade, né? Não é lado A nem lado B. E aí é importante dizer que, muito embora nós tivéssemos fechado a porta, né, que eu digo a porta por quê? Porque a questão da tornozeleira dizia respeito, inclusive, nem a este processo, né, diga-se de passagem, é bom a gente deixar registrado que a tornozeleira não era relacionada ao processo pelo qual ele foi condenado, sentenciado. Tem a ver com o do Eduardo. Isso. No qual ele não foi indiciado, esse é então, o termo, eu acho né? que é de extrema relevância que a gente separe o joio do trigo, porque não poderia, ainda que seja, e eu não vi isso, inclusive na decisão, viu, mano? Ele não poderia fundamentar, quer dizer, até poderia, né? Mas era uma questão de prisão que era, na verdade, que não era preventiva, né? Uma domiciliar que foi convertida. Então, É porque primeiro ele vai para carceragem antes da condenação transitar em julgado, né? Então, quando ele vai para carceragem, por causa do outro, né? é por conta da solda na tornozeleira. Mas aí ele permanece na Polícia Federal porque está transitando. Após o trânsito em julgado mais rápido de todos os tempos, que foi o trânsito da ação penal. O processo mais rápido de todos os tempos. Mais rápido e o trânsito em julgado mais acelerado de todos os tempos. Quem quer continuar transitando ali mais pelos Estados Unidos é o Eduardo Bolsonaro.